E seguimos aqui na programação, então, vou apresentar para vocês e convidar para a sua fala o delegado de polícia Alan Pinheiro de Paula, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, especialista em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, especialista em Gestão de Segurança Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, professor no curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e da Universidade do Contestado, UNC, professor no curso de pós-graduação da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, CADEPOL, do Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv, e da Universidade do Alto Vale do Itajaí, Unidave, gerente de ensino da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, quem nós temos o prazer de convidar para a fala Atividade de Polícia Judiciária e o Aperfeiçoamento Legislativo. Fique à vontade, delegado Alan. Bom dia a todos. Cronometrando aqui para não estender muito a fala. Com grande satisfação, com muita alegria que venho participar, contribuir nesse primeiro seminário de segurança pública e inovação social. Preliminarmente, eu presto meus cumprimentos a todas as autoridades que compuseram a mesa no início do cerimonial e a todas as autoridades aqui presentes, que já foi referida. Presto meus cumprimentos ao comandante Bondaruc, da Polícia Militar do Estado do Paraná, a vereadora Marcilei, que muito gentilmente me recebeu aqui, ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Pontes, pessoas essas que eu fico lisonjeado de ombrear essa bancada. E meus agradecimentos a cada um de vocês. Como nosso colega, senhor Santin, mencionou, que esse evento fique para a história de Chapecó. E no filme da vida, hoje vocês são os protagonistas. Todo esse evento foi direcionado a cada um de nós, engajado nessa proposta de segurança pública. Tá? Eu cheguei ontem de Florianópolis, cheguei aqui a Chapecó, fui recebido pelo meu colega Casagrande, pude rever vários colegas policiais civis, policiais militares, tive o prazer de rever o comandante Ramos. Em 2009 era tenente em Itajaí, eu era delegado substituto, várias operações conjuntas, época que o deputado Mocelin era comandante do Corpo de Bombeiros de Itajaí, muito me recordo. Eu não poderia deixar de me apresentar, meu nome é Alan Pinheiro de Paula, sou gerente da Academia da Polícia Civil de Santa Catarina, a nossa escola de polícia. Todos os policiais em início de formação, recém-aprovados no concurso público, e os policiais que buscam aperfeiçoamento, passa por nós lá em Canasvieiras, norte da ilha, norte da capital. E o tema proposto, Polícia Judiciária, Aperfeiçoamento Legislativo e Tendências. De acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Estado de direito que tem como primazia a legalidade. Esse é um princípio muito caro para nós. E a legalidade, ela tem que ser perspectivada em diferentes vieses. Quando destinada ao particular, quando a legalidade a nós é dirigida em nossas relações privadas, em nossas negociações particulares, ela tem um sentido. Por exemplo, quando eu me dirigia a esse auditório, eu parei na conveniência de um posto de combustível e adquiri uma garrafa de água, como essas que estão na mesa, por R$4. Caro, eu achei, mas me era útil, me era conveniente e eu pude fazer. Porque, de acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, interpretando a contrário senso esse dispositivo, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe.
O que a lei não proibir, nós podemos fazer. Ainda que imoral, ainda que não socialmente aceito, mas legalmente nós podemos fazer. Diferentemente do princípio da legalidade, quando é destinado ao administrador público. Quando, por exemplo, quando a vereadora Marcilei quer adquirir garrafas de água para a Câmara Municipal, ela não vai poder parar num posto de conveniência, numa loja qualquer, e adquiri-las. Ela vai ter que licitar, porque pelo princípio da legalidade, o administrador público só pode fazer o que a lei mandar. E de acordo com a própria Constituição, as contratações administrativas, via de regra, devem ser precedidas de licitação, que é um procedimento administrativo pelo qual a administração busca selecionar a proposta mais vantajosa de uma pretensa contratação. E esse princípio aqui é muito caro. Nós, como agentes públicos, nós, como agentes de segurança pública, só podemos fazer o que a lei mandar. Eu trouxe essa projeção que, sem nada escrito, é um ato pictório, por si só já fala muita coisa. É proibido fumar. Eu quero que todos aqui reflitam. Imaginem se eu aqui, hoje, 3 de junho de 2022, abrisse meu terno, tirasse uma carteira de cigarro, colocasse uma bituca de cigarro na boca e acendesse. Reflitam, qual seria a reação de cada um de vocês? Eu acho que a vereadora já teria se arrependido do convite. Meu colega Casagrande, o que o Alan está fazendo? Nossos comandantes da polícia militar falaram que esse cara é maluco. Pois é, se essa mesma palestra sobre segurança pública estivesse sendo realizada no dia 3 de junho, de 1990, eu faria isso tranquilamente. Eu não fumo, estou apenas exemplificando. E por quê? Porque os costumes mudaram. Inclusive, em 1997, quando eu iniciei a graduação no curso de Direito, os professores fumavam em sala de aula. Era sinal de sofisticação, elegância. Só que o que era bonito se tornou feio, moralmente rechaçado. E hoje é proibido. Se assim eu me portasse aqui, estaria sujeito a uma sanção administrativa, uma multa, porque a legislação ela é dinâmica. Como diria Jorge Ripé, se o direito ignora a realidade se vinga do direito. E a legislação, o ordenamento jurídico, ele tem que se adequar à demanda social. Olha uma parte da temática do nosso seminário, inovação social. A sociedade muda, e não apenas a legislação, mas os órgãos públicos também devem inovar para atender o que a sociedade deles espera. Então, o princípio da legalidade, ele não é estático, é um princípio dinâmico. Obviamente que não podemos causar uma disrupção e inovar todo o ordenamento jurídico. Como diria São Tomás de Aquino, nas Sumas Teológicas, temos que ir com calma, mudando de forma serena, gradativa. O que é segurança pública? Temos vários acadêmicos aqui, além de policiais. Temos pessoas que não integram a segurança pública. Bom, para não errar num conceito bem superficial, raso, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Dever do Estado, então uma obrigação estatal. Direito e responsabilidade de todos. Como o deputado Mocelin mencionou, segurança pública tem que ser perspectivada, dimensionada de forma sistemática. Não só, polícia não é apenas segurança pública, é saúde, educação, assistencialismo social. Não podemos enxergar segurança pública de forma reducionista. E uma das finalidades da segurança pública é preservar a ordem pública, como o palestrante anterior mencionou, a manutenção da paz, a incolumidade das pessoas, o patrimônio. Esse é o conceito de segurança pública. E dentre os órgãos de segurança pública, temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros
militares e as polícias penais. Esse é o rol que consta no caput do artigo 144 da Constituição Federal. Mas o que cada um deles faz? As 4 instituições, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e Polícia Penal da União, são polícias da União. Já os estados e o Distrito Federal, cada um deles detém a sua Polícia Civil, Polícia Militar e o seu Corpo de Bombeiros Militar, além da Polícia Penal. A Guarda Municipal também consta no artigo 144, corresponde à Polícia Municipal, embora não esteja no caput, mas essa é uma discussão para outro dia. E o que a Polícia Civil faz? Essa é uma imagem da Operação Difron Segura, que busca aí cumprimento de mandados de prisão, repressão ao crime organizado. Constitucionalmente, a Polícia Civil ela é atribuída da apuração de infrações penais e correspondente autoria. É uma polícia repressiva, é uma polícia de atuação após a ocorrência do crime. Muito embora também a gente venha atuando de forma preventiva. Então, esse é o nosso principal mistério. Falando em inovação, pegando o gancho do nosso palestrante, o comandante Bondaruk, ele trouxe algumas empresas que quebraram ao longo da história porque não inovaram. Isso também se aplica à segurança pública. E eu trouxe aqui 2 casos emblemáticos que constava na projeção do nosso palestrante anterior. Alguém se recorda dessa empresa aqui? Os mais jovens nunca ouviram dizer. Blockbuster Video. Antigamente, década de 90, de 2000, nós tínhamos que ir fisicamente a uma locadora, pagar o aluguel de uma fita cassete para assistir em casa. Então, assistir filme na década de 90 era um evento. Comprava-se pizza, pipoca, chamavam-se os amigos. O entretenimento mudou? Não. É o mesmo. E por que essa empresa quebrou? Porque não inovou. Hoje, ninguém mais assiste filme por meios físicos. E antigamente, Coronel Pontes, lembra que a gente tinha que rebobinar a fita? Para os mais jovens, depois pesquisa, não vou explicar o que é. Senão pagava multa, se não entregasse a fita rebobinada. Bom, essa empresa quebrou. Por quê? O entretenimento é o mesmo. Assistir filme. Embora eu não tenha dados estatísticos aqui, eu acredito que a gente assista muito mais filme hoje do que outrora. Mas os meios pelos quais esse entretenimento é desenvolvido mudou completamente. Outra empresa, Kodak. Talvez alguns dos mais jovens nunca viram isso aqui na vida. Esse é um rolo de filme. Antigamente, as fotos não eram digitais. Para que pudéssemos vislumbrar uma foto capturada, a gente tinha que revelar. E não era barato. Hoje, as fotos são digitais. Da mesma forma, eu não tenho dados estatísticos, mas eu posso assegurar que a gente captura muito mais imagem, a gente tira muito mais foto do que outrora. Outra empresa que não inovou e quebrou. E qual é a relação disso com a segurança pública? Se as organizações policiais não inovarem, o que vai acontecer? A gente vai sucumbir perante a criminalidade. Dr. Casagrande, quando ingressou na polícia, o ápice da investigação, o meio tecnológico de ponta, era interceptação telefônica. Porque todo mundo tinha que falar no telefone. Não tinha aplicativo, não tinha WhatsApp. Então, era um instrumento preponderante de investigação. Será que esse instrumento investigativo tem a mesma importância do que como antigamente? Não. Hoje em dia, ninguém quase liga pelos meios convencionais. Hoje é por aplicativo ou ligação por WhatsApp. Então, nós temos que inovar. Antigamente, o criminoso ele tinha que sair de casa para praticar um delito. Hoje, nós temos estelionatos e furtos eletrônicos em que o criminoso nem ao menos coloca o pé na calçada. Ele comete de sua casa. Por isso que a Polícia Civil vem investindo
em cursos de lavagem de dinheiro, investigação de crime cibernético, investigação em crimes envolvendo criptoativos, criptomoedas. Inauguramos essa semana, né, uma nova proposta do inquérito policial digital e outras tendências. Porque se assim não fizermos, teremos a mesma destinação dessas empresas já mencionadas. E agora vamos falar um pouquinho de persecução penal. Qual seria o conceito de persecução penal? De forma bem rasa, bem simples, é o direito que o Estado tem de investigar, apurar uma infração penal e, posteriormente, dar início a uma ação penal, o processamento dessa apuração realizada em fase policial. Então, nessa persecução penal, eu procuro dizer que é como se fosse uma corrida de revezamento. A polícia judiciária, após ocorrida uma infração, ela apura, ela investiga, reúne elementos de informação, reúne as provas na fase policial. Ao concluir o inquérito, lembrando que o inquérito policial ele não é unidirecional, ele não serve necessariamente para um indiciamento, para imputação de um fato criminoso, mas concluído o inquérito policial, havendo o seu indiciamento, ele é encaminhado ao Ministério Público, titular da ação penal, que cabe a ele promover, judicializar uma ação penal. É como se fosse essa corrida de revezamento, um passando o bastão para o outro. Mas, professor, o que isso tem a ver com a proposta de segurança pública de hoje? O que isso tem a ver com inovação? Bom, se nós não nos adequarmos à realidade, ao ordenamento jurídico, aos precedentes judiciais que temos, nós estaremos fadados ao fracasso. Muitas vezes, nós policiais, durante patrulhamento ostensivo, durante uma investigação, eventualmente nós acabamos esbarrando em alguma formalidade legal, em algum vício que desconhecemos na origem e que isso pode resultar numa anulação processual. Nós nem imaginamos o quanto o nosso trabalho é significativo para que alguém, porventura, um autor de uma infração, seja condenado. Se nós cometermos alguns equívocos, alguns desvios, por mais que não seja intencional, na fase de persecução penal, isso pode comprometer todo um resultado processual. O pacote anticrime mesmo, de 2019, que aperfeiçoou o Código de Processo Penal, ele trouxe significativas mudanças. Tenho muitas críticas em relação ao pacote anticrime. Mas não adianta a gente só reclamar. Nós temos que nos adequar. Reclamar faz parte do jogo, mas nós temos que nos amoldar conforme o ordenamento jurídico. A título de exemplo, o pacote anticrime trouxe a denominada cadeia de custódia de provas. E nós ainda não estamos preparados para cumprir integralmente todas as fases da cadeia de custódia probatória previsto no pacote anticrime. Então, vamos imaginar, por exemplo, um instrumento do crime, um aparelho de telefone celular. Ele não pode mais ser apreendido e permanecer na delegacia de polícia. Ele tem que ir para uma central de custódia. Mas, professor, Alain, não temos central de custódia. E o Poder Judiciário consente, concorda com essa deficiência. E até então nós temos alguns objetos relacionados a inquéritos policiais apreendidos na delegacia. Pois é, mas e daqui a alguns anos? E se eventual descumprimento do ordenamento jurídico futuramente puder ocasionar anulações? Associações criminosas se beneficiando desse descumprimento da lei que hoje tem sido convalidado por falta de estrutura. Trouxe aqui uma imagem de uma abordagem policial.
uma abordagem policial. Qualquer. Selecionei uma imagem do Google. Mês passado, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça chamou muita atenção no meio policial. Não só no meio policial, na imprensa num todo. Por quê? De acordo com a 6ª Câmara do STJ, para que alguém seja abordado na rua pela polícia, há necessidade de fundada suspeita. E essa fundada suspeita, ela tem que ser por circunstâncias objetivas. Por exemplo, alguém quando visualizou um policial empreendeu fuga. Alguém, quando viu um policial, tentou ocultar alguma coisa na sua roupa, jogou alguma coisa tentando ocultar do policial. Então, temos que ter circunstâncias objetivas para que isso justifique uma fundada suspeita. Eu trouxe aqui, notícia do STJ. Anulado flagrante obtido por policiais que forçaram a entrada alegando ter visto armas e drogas no interior da casa. Essa decisão gerou muita polêmica no meio policial. Ah, mas como pode? Havia arma, havia drogas na casa e todo aquele trabalho na fase policial, na primeira fase da persecução penal, foi colocado em xeque, foi anulado, porque a necessidade de que o policial comprove uma fundada suspeita? Pois é, esse foi o posicionamento do STJ. Lendo a decisão, em alguns pontos eu discordo, né? Mas não adianta a gente reclamar, até porque o STJ, ele só convalidou o que o nosso Código de Processo Penal, que é da década de 40, inspirado na legislação processual penal italiana, prevê. Então, vamos refletir acerca da gênese, da origem que ocasionou essa posição do STJ. Olha o que prescreve o artigo 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada durante busca domiciliar. E o que eu quero dizer com isso? Que a decisão do STJ foi amparada, arrimada, nos mesmos termos do que prevê a nossa legislação, que está aí desde a década de 40. Falando em legislação processual penal, nós temos a legislação penal que traz os tipos de infração penal. E nós temos pouco mais de 1.600 tipos penais. Se alguém perguntasse, quantos crimes são rotulados de forma taxativa no ordenamento jurídico brasileiro? Mais de 1.600 crimes, não apenas no Código Penal, mas em leis especiais penais. Sabem desses 1.600 e pouco, quantos crimes são responsáveis pela grande maioria de encarceramento hoje no Brasil? 4 ou 5. Furto, roubo, crimes relacionados à violência doméstica e tráfico de drogas. O Brasil anda prendendo bem? Essa pesquisa eu realizei na quarta-feira agora, durante a preparação desse material. Pessoas privadas de liberdade, mais de 900 mil, tudo bem que isso abrange regime fechado, aberto e semiaberto, né? Já dizia Disraeli, tem 2 jeitos de mentir, né? Sem estatística e com estatística, né? Então, com estatística, a mentira fica mais rica, né? Mas, enfim, ser mais de 900 mil pessoas presas, não necessariamente encarceradas, mas de acordo com esse índice tirado do Banco Nacional, do Conselho Nacional de Justiça. Isso quer dizer
que, embora a gente venha reclamar da lei, a gente anda prendendo bastante, quantitativamente, mas qualitativamente, parece-me que estamos prendendo mal. E por quê? Basicamente, esses 4 tipos penais que eu mencionei, e a maioria da segregação, desse percentual, são pessoas pobres. Crimes de colarinho branco, envolvendo lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos, são crimes que não têm tanta repressão estatal. Então, temos que refletir, e muito, acerca disso. E além desse número exorbitante, né, de dados obtidos no site do Conselho Nacional de Justiça, na parte que diz respeito ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, temos aí em aberto mais de 350 mil mandados de prisão. Os colegas da Polícia Penal que nos assistem aí, será que temos vagas para tudo isso? Parece-me que não, né? Bem, pegando um gancho na palestra anterior e já encerrando o nosso ponto, a vereadora já está olhando para mim em tom ameaçador. Mas eu estou controlando o tempo rigorosamente aqui. Resumidamente, nós temos que inovar. Nós temos que investir em tecnologia. Os mecanismos de investigação que temos que nos valer hoje não são os mesmos de outrora e nem os mesmos de amanhã. Temos que tridimensionar essa relação, passado, presente, futuro, e aprender com a demanda social quais serão os instrumentos adequados para cada ocasião, para cada tipo, para cada localidade e para cada época. E, encerrando aqui, uma breve reflexão. Será que segurança pública se reduz, se resume à polícia? Não. Mais uma vez, perspectivando sistematicamente segurança pública, temos que envolver várias outras pastas. E aqui, nessa plateia, na mesa a qual eu integro, nós temos tomadores de decisão. Nós temos que envolver, e esse é o objetivo, temos que envolver não só órgãos públicos, como também a sociedade civil. Temos aqui o Dr. Márcio representando a OAB, nós temos associações civis, entidades civis, porque segurança pública é direito fundamental, mas é responsabilidade de cada um de nós. Ao mesmo tempo em que devemos investir em tecnologia, isso é a curto prazo. A médio e longo prazo, temos que investir notadamente em educação. Educação. Senão, uma expressão que eu não gosto de utilizar, a gente vai enxugar gelo a médio e longo prazo. E, como diria Thomas Sowell, numa visão irrestrita, as nossas necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos, são limitados. E o Estado não produz riqueza. Dessa forma, o cobertor é curto. Outra expressão que eu não gosto muito de me utilizar, mas é adequada. O cobertor é curto. Temos que tomar decisões acertadas para que a médio e longo prazo possamos reprimir a criminalidade e promover o bem-estar social. Como diria Helena Blavatsky, né, o bom livro é aquele que começa quando o leitor acaba a leitura. Eu espero que essa palestra possa fazer com que reflitamos, porque eu também sou tomador de decisor, para que de forma serena, proporcional e gradativa, tomemos as decisões mais acertadas. Muito obrigado e fico à disposição.